Então, se o rico e o pobre comem dessa comida que é oferecida como iftar, então isso não pode ser, porque o zakat não pode ser direcionada para um rico. Tá? Por isso. Agora, o iftar, você fala, eu vou dar um iftar para um rico, é válido? Eu tenho a recompensa de um iftar, de uma quebra de jejum? Você tem toda a recompensa de uma pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quem fazer um jejuador quebrar o jejum, ele terá isso, isso, isso e aquilo. Seja essa pessoa, se ela for pobre, rica, não há problema. O importante é que seja jejuador e seja muçulmano. Diferente do zakat. O zakat não, aí você tem que pagar somente para um pobre. E um rico não pode aproveitar do zakat. E se, por exemplo, eu recebo o zakat, trabalho na mesquita, recebo o zakat, na caixinha. E aí eu vou usar um pouco desse zakat para comprar presente para as crianças. Não pode? Também não pode. Porque tem 8 tipos de pessoas que podem levar o zakat, que Allah citou no Corão. Então, para comprar presente para as pessoas, para as crianças, isso não entra no meio. Tá? Para fazer reforma na mesquita, não pode. Tá? Para comprar um tapete para a mesquita, não pode. Porque o zakat ele é direcionado para o seu destino. O seu destino. Esse destino ele tem que ser colocado lá. Agora, eu tenho um caixa na mesquita, que entra todo tipo de doação. Não, é bom a gente fazer um caixa de todo tipo de doação e um caixa específico para os zakats. Entendeu? Mas e se essa pessoa depositou na conta da entidade? Se ele com não... a intenção de ser zakat, mas não contou para a gente. Tá, aí o problema é dele. Isso não foi considerado. Se ele pagou, olha, eu tirei R$1.000 de zakat e foi lá doei para uma mesquita sem falar nada. Isso não valeu. É a mesma coisa que uma pessoa fazer... Não valeu para ele. E você não tem nada porque você já sabe. Aquele dinheiro que entrou é doação para a mesquita. E as pessoas sabem que é para a mesquita. Agora, a pessoa que doou e não falou, o problema é dele. É como se uma pessoa tivesse rezado uma oração sem fazer o wudu e ele sabe. Fui lá, acordei, Allahu Akbar, e fiz 2 rak'ah. A gente considera que ele rezou? O que nós falamos para ele? Faltou uma condição que é fazer o wudu, para você fazer, para validar a sua oração. O zakat é assim também. É eu dar para o seu devido à pessoa que merece o zakat. Se eu não falar, então cai uma das condições. Essa condição que seria, eu não avisei. Eu fui lá e acontece isso bastante. A gente tem que falar para as pessoas, olha, o seu zakat, você tem que ter bastante atenção para ver onde que você coloca. Não pode dar para qualquer pessoa, não pode dar para assim, falar, olha, eu ouvi pessoas falar, eu chego na mesquita e faço aquela doação minha, R$200, R$1.000, esse que é o meu zakat. Você fala, meu amigo, o zakat é você fazer a sua contabilidade do ano 100%, não faltando nem um centavo, né? Não é chegar e dar assim, a não ser que se ele deduz que o meu zakat é 10.000, eu tenho certeza que não passa dos 10.000, mas eu vou dar 12.000, tudo bem. Aí ele tirou o zakat sem fazer a contabilidade. Mas aí também ele tem uma outra responsabilidade, que seria dar o zakat para o seu devido lugar. Tem, não? Isso. Esses aí, Allah subhanahu wa ta'ala citou em Surat Tauba, إنما الصدقات للفقراء, os pobres, masakin, a pessoa também que é pobre, mas ele não tem a diferença entre o pobre e o miskin. O pobre chega no final do mês, ele não tem a sua necessidade suprida. O miskin é aquele que tem as suas coisas, mas também fica faltando algumas coisas. Ou ele vive no limite.
é aquele que vive no limite, né? Depois Allah subhanahu wa ta'ala ele citou al-amilina alayha, isso não existe hoje, tipo a pessoa que o governo islâmico fala, olha, fulano e fulano e o fulano vão lá para pegar a zakat das pessoas, aí ele dá dessa zakat para essas pessoas, o salário deles. Isso tem que ser um governo islâmico. Não chegaram uma pessoa por aí falar, eu estou arrecadando zakat, então eu vou pegar uma parte para mim. Isso daqui é haram para ele pegar para ele, porque não pode pegar nem um centavo. Zakat, se você está fazendo esse trabalho, você está fazendo voluntariamente. Esse tem que ser voluntariamente, a não ser que tenha um governo islâmico que determina isso para você. Agora você, por sua vontade, ou chega um sheikh, ou chega uma sociedade islâmica e fala, olha, você tal, pega, não, isso não pode. Tá? Wal-gharimin, as pessoas que têm dívidas. Essa pessoa que tem dívida, não uma dívida de ser, olha, eu vou lá trocar o meu carro para um carro mais luxuoso e fazer uma dívida e você chega e fala, vou dar o zakat para ele. Não. Ou ele vive numa casa e de repente, essa casa está um pouco apertada, vou comprar uma casa maior, e ele fazia uma dívida. Não. Aquele que entra em dívida, para ele suprir as suas necessidades. Ele entrou numa dívida e não conseguiu pagar, aí você vai lá e dá para ele do zakat. Ibn Sabil, aquele que ele vem de um país, passando aqui no Brasil, e ele perdeu as coisas dele, não tem mais como voltar. Mesmo ele sendo rico no país dele, só que ele chegou aqui, perdeu seu dinheiro, perdeu seu cartão, não teve contatos. Hoje é difícil isso por causa que tem os bancos, a facilidade e tal. Mas se acontecer e uma pessoa tiver uma riqueza no país dele, ele chegou num país onde não tem dinheiro para ele voltar para o seu país, ou ter as suas necessidades supridas, né? Aí você pode pagar o zakat para ele. Tá, essas aí também, essas pessoas de Gaza, elas merecem o zakat de todas as formas. Elas são fuqara, são masakin, são fi sabilillah. Fi sabilillah também. Sabilillah pela causa de Allah que seria para as pessoas de Gaza. Pela causa de Allah, tem várias questões que seja pela causa de Allah. Então são essas que são as pessoas que merecem o zakat, né? Mu'allafa qulubuhum, sim, ela entra, a gente não citou também. Mu'allafa qulubuhum, essa daqui tem uma divergência em relação a ela. Dizem que é uma pessoa que entra no Islã e ela está meio entro, não entro, saio, não entro, tal. Então você, se ela tiver com tal, aí você paga o zakat para ela para fortalecer ela. Ou que o governo islâmico, ele vê que tem um fulano, que se eles se converteram ao Islã, muitas pessoas poderão converter ao Islã através deles. Então pega uma parte do zakat e dá para essas pessoas para ela entrar no Islã. Mu'allafa qulubum, para você atrair os corações deles, tá, para o Islã, para eles conhecerem o Islã, entrarem no Islã e as pessoas que estão por trás delas também virem conhecer igual a eles, né? Então são essas pessoas que merecem. Mas a gente fala assim, em geral, entre nós, para a gente não, são os pobres, os necessitados, tá? Os endividados, aqueles que têm uma dívida que não seja uma dívida para coisas que não sejam, que são assim, coisas supérfluas, né? Não, é uma dívida que a pessoa entrou, ele não conseguiu sair por uma doença, por algo que ele teve necessidades e tal, e de repente ele não consegue, vai pagar juros, vai pagar isso e aquilo, você pode pagar aquela dívida dos zakats. Então isso em geral, fi sabilillah, aí já cada lugar, a palavra fi sabilillah, como a gente fala, é uma, como é que chama? Ela pode aumentar, ampliar e diminuir, dependendo da situação. O que é fi sabilillah? Será que a divulgação do Islã é fi sabilillah? Sim. Depende do trabalho da divulgação do Islã, como é que você coloca, pode ser considerado fi sabilillah, mas tem que ser estudado cada caso para ver se esse entra ou não.
nessa coluna, né? Não chegar e fazer assim, em geral, olha, estou dando fi sabilillah, para quem? Eu não sei, para assim, né? Aí não pode, você tem que ver se isso convém ou não, o que os ulama falam, porque tudo é estipulado nos livros, né? Colocado nos livros de fiqh, da jurisprudência, né? E mostrado os detalhes em relação a essas questões.